Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Seja bem-vindo a uma edição do novo Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com muitas novidades. Aqui você vai acompanhar o trabalho das entidades, entende o que está acontecendo e quem são os personagens que constroem a cidadania e a cooperação entre sociedade, governo e iniciativa privada. Participa do programa de hoje Franklin Félix, secretário executivo da ABONG, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que será entrevistado pelos apresentadores Kika Saez e Alain Levy. Eu sou Joel Scala, estaremos juntos toda semana. Esperamos você aqui, participando e ajudando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. O Perspectiva de hoje está começando. Kika Saez. Olá, Joel. Um salve bem grande para todo mundo que está escutando a gente por esse Brasilzão. Vou começar agradecendo demais a confiança do Observatório do Terceiro Setor, do Diego, do Joel. É uma alegria estar aqui nesse programa, conduzir essas entrevistas aí desses próximos episódios. Então, eu sou a Erika Saez, a Kika, e vou conduzir essa entrevista com o Franklin hoje, junto com o Alain. Alain, olá, seja bem-vindo. Oi, Kika. Franklin, não te vi ainda, mas hoje, Joel, obrigado pela confiança. E é sempre um prazer estar aqui no Perspectiva para tentar, juntos, tentar melhorar a sociedade que a gente vive. É isso aí, então vou começar aqui dando as boas-vindas para o nosso convidado de hoje. O Franklin Félix é psicólogo, mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, secretário executivo da ABONG, como o Joel já trouxe, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, o famoso Conselhão, membro do Comitê de Direitos Humanos e Políticas Públicas do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e colunista da Carta Capital. Seja muito bem-vindo, Franklin. Ei, Kika, querida, Joel, Alan, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que bom a gente começar, né, a semana estando com vocês, podendo prosear sobre o nosso campo com vocês. Então é uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. Que bom, muito feliz aqui também de começar esse primeiro episódio dessa nova temporada conversando com você. A gente troca demais, né, aí nos bastidores do Terceiro Setor, e eu propus aqui da gente começar esse papo com você, tendo um papo, uma conversa que eu nunca tive com você, que é o que caminhos te trazem para essa sala hoje, né? A gente está aqui entrevistando o secretário executivo da ABONG, né? Como é que o Franklin, que caminhos você caminha até se tornar secretário executivo da ABONG? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Eita, vamos lá, tem tempo, dá para a gente... Não, mas eu estou brincando. Muito freirianamente, Kika, o caminho se faz caminhando, né? O caminho se faz ao caminhar. Então, que bom, né, poder fazer uma retrospectiva junto com você, porque por quem eu tenho o maior carinho do mundo, o maior respeito do mundo. Então, sabe, Kika, eu sou psicólogo de formação, né? Então, eu tenho atuado na área de defesa de direitos humanos há um tempo, e aí isso revela a nossa idade. Então, quando eu falar um tempo, já tem mais de 20 anos, então você fala, caraca, até pouco tempo eu era um jovem, agora eu sou um jovem senhor, enfim, sei lá, a maturidade também tem batido a porta. E aí, Kika, eu começo a atuação trabalhando com educação infantil, então eu fui um educador infantil dentro de uma empresa pública, e depois eu fui percebendo toda a minha trajetória, Kika, ela começa na área da infância e adolescência, com defesa de direitos de criança e adolescente. Então, depois da creche, né, depois de educador, eu fui trabalhar com a FEBEM. Então, eu me tornei psicólogo, fui trabalhar na FEBEM, hoje Fundação Casa, para quem não está em São Paulo. E aí, depois disso, eu fui trabalhar num programa de proteção
para criança e adolescente ameaçado de morte, um programa de educação de rua quando a gente implantou o Bolsa Família, né? Então era o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, aí passou para o Bolsa Família. E aí, sabe, Kika, eu tenho um estalo mais ou menos nesse período, porque foi quando eu percebi que, fazendo parte da comunidade LGBT, eu precisava fazer algo pela minha comunidade, assim, um pouco mais, de uma maneira um pouco mais efetiva, né? E aí, então, eu começo a caminhar, saindo da área da defesa de direitos de criança e adolescente, e começo a vir para a defesa de direitos humanos. Então, vou para o Conselho de Psicologia, aí começo a atuar no nosso campo, começo a atuar com consultoria, e depois disso, né, fazendo atividades e ações em parceria com a BGLT, em parceria com a ANTRA, Associação Nacional de Travestis, eu começo a entender que eu precisava atuar na defesa de direito de uma maneira mais ampla, né? Até chegar na BONG, então eu passei por algumas consultorias, passei por alguns institutos, e hoje na BONG, né? Eu estou há 7 anos na BONG, e aí essa é um pouquinho a minha trajetória até chegar aqui. E aí, acho que só para devolver para você, tudo isso eu fazendo também num diálogo muito grande com as dimensões da fé, né? Então, eu sempre fui religioso, e aí, há 2 anos eu me converti ao candomblé, mas eu sempre fui religioso e sempre atuei com defesa de direitos e também combatendo ao ódio religioso, combatendo o racismo religioso, o ódio religioso, a intolerância religiosa. Então, tudo isso, desde das minhas primeiras atividades, eu sempre tive um diálogo muito grande com comunidades de fé e com organizações baseadas na fé. É isso, Kika. Acho que essa é a minha história. A gente nunca falou sobre isso, né, Kika? A gente fala muito, mas a gente nunca falou sobre isso, né? Nunca falamos sobre isso, adorei escutar um pouquinho mais da sua história. E acho que tem uma coisa nesse setor, assim, que é isso, né? A experiência pessoal, ela acaba se confundindo muitas vezes com o nosso trabalho, né? Tem muito de chamado, né? Quando a gente decide, quando a gente trabalha no terceiro setor por opção, escolhe trabalhar na sociedade civil organizada como atividade principal, sempre tem coisas da nossa própria história que falam, né? Que contam um pouco sobre isso. Então, bom demais te escutar. Alan, o que você quer saber do Franklin? Não, acho super interessante, né? A gente vive um momento do mundo, né, tão polarizado, tudo tem algum tipo de viés, e quando a gente vê uma pessoa que está numa posição muito importante, que vem aqui falar de coisas mais humanas, né? É um psicólogo, entende do comportamento humano, ele fala da fé, ele fala de valores que são realmente os que importam. Então, isso dá muita motivação para a gente entender que o Brasil tem jeito, que o mundo tem jeito, mas que principalmente a gente precisa se conectar muito com nossos valores humanos antes de qualquer tipo de ideologia, antes de qualquer tipo de missão, que é isso que vai fazer essa transformação cultural acontecer no país e no mundo. E sabe que eu vou voltar ainda nesse assunto da fé, viu? Mas eu vou deixar isso para um pouquinho mais para frente no programa, mas já tinha aqui anotado que eu queria conversar sobre isso com você quando eu vi a bio ali e vi que você tem aquela coluna na Carta Capital, né? Você tem uma coluna Diálogos da Fé, a gente vai voltar nesse assunto. Mas agora eu queria falar um pouco com você sobre o setor, né? Acho que você está num lugar privilegiado no sentido de olhar o todo, né? Enfim, de olhar para as organizações, além de olhar para a sua própria organização, a que você dirige hoje de uma forma específica, mas acho que você está olhando para o contexto. Então, queria que você compartilhasse um pouco qual que é o panorama da sociedade civil organizada hoje, né? A gente tem aquele famoso dado do IPEA, né? De que existem hoje no Brasil quase 880 mil organizações da sociedade civil. É muita organização, né? Ainda que a gente seja um país imenso, 880 mil organizações é muita organização, isso conta muito de uma sociedade civil muito ativa, né? Muito conectada com as questões, com os desafios, né? Então, eu queria que você explorasse, a partir desse número, um pouco desse panorama. Sabe, Kika,
dentro dessas 800 e mais de 800 mil organizações, nós temos todos os tipos de organizações, né? As organizações baseadas na fé, os grêmios, as organizações filantrópicas, enfim, a gente tem esse universo gigantesco de sociedade civil organizada, e eu acho que é uma característica muito legal da gente, né, do brasileiro, se engajar, né? Então a gente está falando desde aquela pessoa que serve comida, né, para a pessoa em situação de rua, até uma organização mais estruturada como o Greenpeace, né? Todas essas estão dentro desse arcabouço aí que você fala das mais de 800 mil organizações, e que é muito grande e muito legal. Então, tem campo, né, de atuação para todas as pessoas, para todo mundo que tenha boa vontade, todo mundo que queira fazer esse lugar, né, como o Joel começa falando, o Brasil, o mundo, né, um lugar mais generoso, mais cuidadoso. E sabe, Alan, também para dialogar com você, né, o nosso campo, ele proporciona muito isso, que a gente consiga atuar com humanidades, né? A gente atua com o que há de melhor no nosso campo, o que há de melhor na sociedade, que é invocando desejos, invocando para que as pessoas possam tomar parte, né, fazer parte das transformações que a gente tanto espera. Mas aí, Kika, a gente olha, né, embora o setor seja toda essa potência, embora o nosso campo seja toda essa potência, a gente vive tempos desafiadores. O Alan também falou sobre isso, dos tempos difíceis em que a gente tem vivido, em que, sei lá, a gente pega um Padre Júlio, por exemplo, que faz um trabalho incrivelmente fantástico, e ele é execrado, né? Ele é ofendido, enfim, ele atua muito no nosso campo, no nosso setor. Eu estou trazendo isso porque a gente precisa olhar para as potencialidades, a gente precisa olhar para todas as belezas, para tudo que a gente faz enquanto sociedade civil organizada, mas a gente também precisa olhar para esse lugar em que muitas vezes o ativista, o militante, aquela pessoa que está ali na ponta, ela não é compreendida, e aí eu acho que é um papel da gente também falar o quanto que a gente espera, né, que nessa sociedade em que a gente tem polarizações, tem ideias diferentes, mas cabe todo mundo, né? Cabe os desejos de todo mundo, desde que esses desejos aí caminhem, né, para transformar a nossa sociedade num lugar mais bonito, mais acolhedor para todas as pessoas. E aí, ó, a perseguição que o nosso campo ele acaba despertando nas pessoas, né, tanto nacional como internacionalmente, a gente tem visto também o quanto as organizações da sociedade civil são perseguidas no Brasil e no mundo, enfim, com leis muito cruéis no Peru, nos Estados Unidos, querendo um pouco minar o papel da sociedade civil, mas a gente prova, né, e a gente mostra que a gente consegue se reorganizar e a gente consegue sempre fazer de um limão, né, uma limonada. Então, acho que essa é a potência, Kika, do nosso campo, a gente conseguir sempre resgatar desejos, né, evocar desejos. Vou aproveitar que você trouxe o tema, né, das perseguições, né, a gente tem usado também o termo criminalização, né, da atuação das ONGs, e a gente tem visto vários episódios, né, tem sido notícia, assim, né, nos últimos anos, inclusive recentemente, tem a história da farra das ONGs, né, que foi para o título da matéria, e aí queria te convidar a falar um pouquinho mais sobre isso, né, um pouco da sua leitura, enfim, e da leitura também da organização que você representa sobre isso, e por que você acha que isso tem acontecido, está acontecendo, né? E aqui já vou até, enfim, trazer o próprio ponto da sua fala, né? Quando a gente fala de 880 mil organizações, a gente está falando de um universo muito grande e muito diverso, né? Então, tem organizações com propósitos e com olhares muito diferentes nesse universo, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, até para quem está ouvindo a gente, acho que esse é um programa que dialoga para além das pessoas do setor, né? Acho que a coisa mais bacana desse programa é justamente isso, você poder falar sobre sociedade civil organizada, sobre ONG, sobre terceiro setor, sobre OSC, com quem não necessariamente vive, né, o dia a dia de trabalhar numa organização, né? Então, acho que também é um momento de esclarecer mesmo, né? De contar um pouco aqui da nossa perspectiva. E eu acho que esse é o encanto, Kika, da rádio, sabe?
a rádio tem muito isso, né? A rádio chega em lugares que às vezes a gente não imagina que vai chegar, e a pessoa consegue, né, tá fazendo alguma coisa e tá ouvindo rádio ali. Eu acho que eu venho de rádio, né? Então eu sempre fico muito encantado, porque a gente não imagina para quem a gente está falando, e tem que ter essa pegada pedagógica mesmo, essa pegada didática da gente falar para os não convertidos, né? Para a gente explicar, e aí explicar, sei lá, siglas, OSC, o que é OSC, né? Então, como geralmente a gente usava a ONG como o termo mais abrangente aí de organização não governamental. E depois a gente começou a usar a OSC como organizações da sociedade civil, porque era um termo que conseguia, de fato, abarcar aí, principalmente aquelas organizações na sua multiplicidade. Então, a gente vai transformando, mas quando a gente fala de ONG e de OSC, a gente está falando basicamente das mesmas instituições. E aí, sabe, Kika, a criminalização do nosso campo, ela não é recente, né? Então, ela, hora ou outra, a gente passa por CPIs, né? A gente passa por alguns lugares que visa dar uma minada naquilo que a gente tem desenvolvido, naquilo que as organizações fazem. E aí eu sempre fico pensando, e acho que a gente já conversou sobre isso em algum momento, que a gente tem mínimo, muito pequeno, né, organizações que foram criadas para não serem legais, entendeu? Igual igrejas são criadas para não serem legais, empresas são criadas para não serem legais, para desviarem dinheiro, entendeu? Então tem igreja que desvia dinheiro, tem empresa que desvia dinheiro, tem gente que desvia dinheiro, e tem uma porcentagem muito mínima de organizações que foram criadas com esse viés mesmo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa sempre cuidar, né, do nosso campo, mostrando, primeiro, toda a potencialidade, toda a transformação e, principalmente, o que as organizações fazem, né, na sua maioria, sem recurso. Então, são organizações que têm muito voluntário, organizações que recebem muita doação, organizações que estão na comunidade. E essas organizações acabam sendo perseguidas, né, como aquela organização que foi criada para não ser legal ou para desenvolver ilícitos. E aí, quando a gente pega uma matéria como essa, né, da farra das ONGs, na verdade seria a farra dos parlamentares, a farra dos deputados, a farra dos senadores, porque a matéria em si, ela fala o quanto alguns senadores também utilizam das emendas parlamentares para cometer ilícitos, entendeu? Então eu acho que usar a ONG meio como geni, sabe, para poder apedrejar e aí trazê-las, né, como instituições que não são corretas, é muito equivocado, né, Kika? Porque nós todos aqui sabemos o quanto as organizações elas são auditadas, principalmente aquelas que recebem dinheiro público. Então, as organizações que recebem dinheiro público são auditadas, passam pelo Tribunal de Contas. Se elas não tiverem as suas contas aprovadas, primeiro que ela é obrigada a devolver o dinheiro, depois ela não consegue nunca mais uma parceria com o poder público, a certidão negativa de débitos, ela não sai, entendeu? Então, tem muitos meios das organizações serem fiscalizadas, né? E aí, quando se traz, né, todo mundo como ONGs corruptas e tal, é a maior crueldade do mundo. O nosso campo, né, a Citaui fez uma pesquisa absolutamente interessante, dizendo o quanto o nosso campo gera impacto, gera mudança e gera recursos também para a sociedade como um todo. Então, eu acho, Kika, que a gente falar das potencialidades, né, falar o tanto de transformação que as organizações têm feito, também ajuda a gente combater esses equívocos que há em relação às ONGs, enfim. Quando eu falo para amigos não tão próximos, Kika, Alan, que eu trabalho em ONG, as pessoas sempre perguntam, você é voluntário? Não, eu recebo, eu sou um funcionário, eu recebo, porque eu trabalho numa ONG, eu recebo e tal, porque sempre tem esses... E a gente acha que as pessoas já estão mais acostumadas, enfim, Kika, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Maravilha, é sempre difícil, né? Eu tenho uma reflexão que é assim, né? Por que quando a gente descobre um escândalo de corrupção no segundo setor, é sobre aquela empresa específica, não é sobre o setor inteiro, né? E como recorrentemente, quando aparece um escândalo, né, de corrupção, enfim, no terceiro setor, existe um olhar como se a gente estivesse falando de todo mundo, né? Porque, enfim, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor é reflexo de quem somos enquanto sociedade, né? Então, enquanto existir coisas ruins na sociedade, existirá, isso vai vir à tona e vai aparecer, seja lá onde for, né?
E só para quem está escutando a gente, o Franklin fez referência à pesquisa da Cital, e para quem tiver curiosidade, é uma pesquisa que chama Contribuição Econômica do Terceiro Setor para o PIB brasileiro, e acho que os dois principais dados da pesquisa, as duas manchetes da pesquisa, é que o terceiro setor contribui com 5% do PIB brasileiro, então, além de estar aí resolvendo problemas sociais, ambientais, dos mais complexos, além disso, a gente tem uma contribuição econômica importantíssima e a gente gera 6 milhões de empregos no Brasil, né? O que é um número relevante, né? Pensando aí na nossa população economicamente ativa. Alan, queria te convidar. O Alan é muito aqui o nosso, né, nosso olhar aqui de quem está olhando de outro setor mesmo, né? A gente tenta traduzir, vamos furar a bolha um pouco, né? Vamos traduzir o legalês. E como eu sou da área de marketing, eu tento trazer os fenômenos um pouco mais amplificados. Eu sou sempre um otimista. Eu acho que o mundo ele está na bica de uma grande transformação. E antes de todas as grandes transformações, historicamente, a gente tem um período de negação, uma tentativa de quem está no poder, quem está ditando as regras, ainda de manter o status quo. Tem até um estudo da Singularity University que fala que esse é o momento em toda a história que o mundo está melhor em todos os quesitos. Então, se a gente for pensar, lógico, para a gente é duro, que é o momento que a gente vive, mas é um momento onde a gente tem mais diversidade, mais oportunidade, menos mortalidade, todas as taxas estão melhores. Mas a gente está vivendo esse fenômeno hoje que tem 2 pontos. Então, tem o modelo que não quer ceder, não quer largar o osso, então por isso vem muito dessas críticas, e tem o fenômeno das redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado. A tecnologia chegou e está todo mundo pelado, a gente não checa a fonte, a gente retuita, reposta, e aí fica muito fácil pegar, teoricamente, quem que a gente quer que seja vilão e espalhar essas notícias ou essas manchetes que são como dopamina para o nosso cérebro muito rápido. Então, hoje a questão é, vamos olhar de verdade o que está acontecendo, quem está fazendo o trabalho sério, que é o trabalho da sociedade civil, contar suas histórias, continuar firme, não se deixar abater por esses acidentes de percurso, e é o que vocês dois falaram, do mesmo jeito que existe gente boa, gente ruim, empresa boa, empresa ruim, pode existir gente ruim nesse meio também, natural, né? Até de uma forma proporcional, mas isso não impede a gente de pedir orientação quando a gente quer fazer algum tipo de serviço em casa, de escolher alguém para ser seu companheiro, e a gente vai seguindo a vida sempre os bons com os bons. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, essa é uma frase muito bacana. E aí, no terceiro setor do Brasil, a grande maioria é de verdade, fazendo um trabalho maravilhoso. Pegando esse gancho do Alan, Franklin, vou te pedir para você que dicas você dá para quem está escutando a gente, assim, como investigar esse universo das organizações, enfim, quem está interessado em conhecer organizações ou conhece uma organização, quais são as dicas, assim, para... Eu acho que evocar os desejos, né? Então, não precisa inventar a roda, porque a roda já foi inventada há muito tempo, né? Então, se engaje, tente identificar na sua comunidade, no seu prédio, organizações, pessoas que já desenvolvem algo ali pelo bem da sociedade, né? Então, tente identificar. Se de repente você não quer estar atuando diretamente, mas perceba como que você pode atuar indiretamente, se com doações. Tem muita organização nos bairros, nas comunidades, que aceitam doações de alimento, de roupa, e que são muito importantes, entendeu? Porque a fome é real, o frio é real. Então, tente identificar, se você gosta da causa animal, tente identificar também as organizações próximas e que você confia, que alguém confie, que alguém que você goste, né, possa recomendar para você. Então, a primeira questão, né, acho que como dica, é se engajar e também ajudar nas transformações que a gente tanto espera. E também, paralelo a isso, né, não uma melhor, outra maior, uma antes ou depois, mas também tem muitos lugares que você pode identificar. O próprio site da BONG, que é a organização que eu faço parte, tem as nossas associadas, então você pode entrar lá e identificar quem são as associadas da BONG, para poder identificar, dividido por região.
mas também tem o site do GIF, que é o Grupo de Instituto Fundação Empresa, tem os sites do Atados, por exemplo, que é um grupo, eles fazem match, né? Eles colocam quem quer se voluntariar com organizações que querem um trabalho voluntário. Então, dá uma pesquisada, dá uma sondada, pede referência para as outras pessoas. E aí eu acho que também, Kika, pensando, né, numa forma das boas, de dicas, né, de boas práticas, a gente precisa também começar começando, né? Então, você não precisa começar com grandes atos, né? Então, você começa pequeno, começa no miudinho, começa devagar, começa identificando, começa contribuindo, e depois você vai entendendo, enfim, que o nosso campo também pode ser uma carreira promissora, né? Então, você pode também das diferentes áreas de atuação aí que cada um tem, você pode também se engajar para ser um colaborador. 6 milhões de pessoas atuando no nosso campo é muita gente, e a gente das mais diversas áreas e formações. Então, é legal também pensar nesse sentido que o nosso campo também pode ser um campo promissor como carreira, né? Para as pessoas virem desenvolver-se como carreira. E aí eu acho que isso também é o grande pulo, né? Toda a minha trajetória, Kika, foi no campo do terceiro setor, entendeu? Foi com a sociedade civil organizada, algumas experiências no campo do Estado, enfim, mas o restante, a grande quantidade de trabalho que eu fui acumulando foi no nosso campo. Então, é uma carreira promissora, uma carreira legal, uma carreira bonita. Trabalhar com causa, né, Kika? Você que gosta, né? Trabalhar com causa, né? É muito legal, porque você, além de fazer parte das mudanças, você também ganha dinheiro com aquilo que você acredita, com aquilo que você entende como um lugar que dá para você fazer as duas coisas. Exato, eu sou suspeita para falar, né? Porque essa foi a minha escolha de vida, né? E escutando vocês, né? Os dois, na verdade, os comentários do Alan também, né? E essa coisa que você trouxe também, Franklin, de você trabalha numa ONG, você é voluntária, mas como você ganha dinheiro, mas como você paga as contas, né? E esse meio tabu do dinheiro nesse setor, né? É como se, bom, se você vai trabalhar numa ONG, então você não pode ganhar dinheiro, né? Se você quiser ganhar dinheiro, você vai trabalhar na empresa, né? E aí eu me lembrei de um filme, gente, é um filme americano, eu esqueci o nome, já lembrarei dele, né? Mas ele questionava, é um filme sobre isso, ele trazia questionamentos sobre isso. E aí um dos questionamentos que ele trazia é: por que a gente acha normal o CEO de uma empresa de álcool ou de tabaco ganhar muitos $1.000, né? Para ficar pensando constantemente como aumenta as vendas de bebida ou de álcool, e acha que alguém que está pensando em como acabar com a fome no mundo, ou como é que a gente consegue pensar em desenvolvimento econômico e mantendo as florestas de pé, ou como é que a gente freia mudanças climáticas, a gente acha estranho poder ganhar para isso, né? Então, tem talvez uma distorção aqui, né, da compreensão, da leitura daquilo que a gente acha ok e daquilo que a gente não acha ok enquanto sociedade, né? E, na verdade, o que a gente está precisando loucamente hoje nesse planeta é de pessoas que queiram dedicar seu talento, sua inteligência, seu tempo e tal, para conseguir enfrentar os desafios profundos que a gente está enfrentando, né? Porque, apesar de concordar demais com a Alan, que eu acho que em muitos aspectos a gente nunca esteve tão bem, né? A gente vive mais do que a gente vivia, a gente produziu muita riqueza e tal, a gente ainda vê guerras horrorosas acontecendo, assim, difícil de entender, né? Como é que o ser humano ainda consegue continuar reproduzindo tudo isso, né? É triste, né? Porque o ser humano, no fundo, é o ser humano. A questão de que essas coisas existem, lógico, eu não vou aqui defender isso, a gente tem que, por isso que a gente está aqui, porque a gente está trabalhando para que essas coisas parem, mas infelizmente tem esse ponto. Quando a gente fala desses assuntos todos, eu estou morando há alguns anos nos Estados Unidos e eu saí do Brasil por questões de segurança, violência, coisas muito ruins, e com isso eu comecei um processo na minha vida que eu chamei de megamorfose. Eu revi meus valores, me aproximei de propósito, eu mudei muita coisa, mas quando a gente olha para o Brasil, tem uma questão cultural que é muito séria. A gente já falou disso nos programas anteriores. Primeiro
não é defender que um lugar é melhor que outro, mas meus filhos estudaram, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. As questões mais de comunidade, as questões mais de participação, as questões do que seria o terceiro setor, elas são mais inseridas no estudo e na vida de qualquer um desde que eles são crianças. No Brasil, a gente não tem isso. A gente tem muito um ET, que nem vocês falaram, ou é alguém que é ativista e não uma pessoa que queira trabalhar na área. Então, tem uma questão estrutural de como isso entrar na vida das pessoas muito mais cedo. Uma outra questão cultural, e que a gente também falou nesses programas, é a questão que o brasileiro, a gente fala, não, a gente é um povo bacana, mas o brasileiro, ele adora emergência. E a urgência a gente deixa para lá, o outro vai cuidar, ou isso não é tão grave, isso não é urgente. Isso cria uma outra situação complicada, porque hoje no Brasil tem muita coisa, quase tudo é emergência. Então, isso é uma outra virada de chave que o marketing, né, que é a minha área, eu escrevi um livro a respeito, poderia começar a mudar, mas, de novo, a gente tem um processo de transformação cultural de fazer muito mais coisa parecer emergência para o trabalho do terceiro setor ser cada vez mais respeitado e mais gente querer tratar desses assuntos. Enquanto é só uma urgência e que está tudo bem, alguém vai cuidar, ele não vira tão relevante. E o outro é o papel das ditas, né, elites intelectuais e mesmo financeiras, onde no Brasil que a gente vive hoje, a omissão já passou a ser cumplicidade. Ou seja, não é pensa aí, sempre tem um jeito. Se pesquisa, entra, melhora, participa, começa a fazer sua parte. Então, esses são 3 pontos, e eu queria ouvir o Franklin sobre isso, que eu, olhando de fora, nesse olhar mais amplificado, faria uma diferença e faria toda esse que a gente tem de brasileiro, né? Toda essa paixão e todo esse exército de pessoas que já estão hoje mobilizados e trabalhados no terceiro setor, ser muito mais efetivos e começar a falar para mais gente, que contagia mais gente, que inspira mais gente, e assim, com muita inspiração, é que a gente consegue a transformação que a gente deseja. Sabe, Alan, é interessante você falar sobre as questões relacionadas à participação, porque, assim, eu acho que bem grosseiramente o exemplo que eu vou usar é o da Feira Livre, sabe? Todo mundo quer a Feira Livre perto de casa, porque é mais fácil, mas ninguém quer na rua de casa. Na rua de casa, você vai precisar acordar cedo, você vai precisar tirar o carro, você vai precisar lidar com barulho, você vai precisar lidar com incômodo, entendeu? Enfim, então, às vezes as pessoas querem isso, entendeu? Querem que a gente transforme, querem que as pessoas transformem, mas não querem, sei lá, levantar as mangas e contribuírem e ajudarem, entendeu? Então, eu concordo com você, eu sou um otimista por natureza, entendeu? E é evidente que a participação tem níveis, né? Tem níveis de participação, que é isso. Você vai fazer a doação, o outro vai desenvolver, o outro vai estar lá na ponta atendendo, enfim. Então, tem níveis de participação em todas as esferas da sociedade. Viver em comunidade exige isso, né? Que cada um tenha um papel, cada um faça alguma coisa. Mas eu estou dizendo isso porque a gente precisa, né? E quanto mais a gente fala, eu acho que o programa tem um pouco esse papel também, porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue fazer também com que as pessoas entendam que a gente precisa fazer parte da mudança, né? A gente precisa se engajar, a gente precisa ter ali algo em que a gente consiga contribuir para a gente ser essa mudança, porque senão a gente só coloca sei lá, nos políticos, a gente só coloca esse lugar de responsabilização sempre na outra pessoa, na liderança religiosa, entendeu? Então, sempre a outra pessoa vai ser responsável pelas mudanças e a gente nunca faz a nossa parte, né? Nunca toma a nossa parte. E aí, pensando isso, né, eu também acho que as emergências acabam evocando mais o lance da solidariedade. A gente fez uma pesquisa, Alan, sobre o nosso campo, né? Como é que a gente podia entender, né? Principalmente nessa polarização que a gente tem vivido. Então, a gente falou com eleitores que não são os mais progressistas, eleitores que não são do campo
não são do campo, não queria falar democrático, né? Mas não são do campo mais, de um campo mais conservador, entendeu? E aí a gente falou com esses eleitores e eles falaram muito como a gente precisa usar termos que consiga abarcar todas as pessoas, contemplar todas as pessoas. E aí eles preferem, né, que a gente sempre fale de solidariedade, ao invés de a gente usar outras expressões, porque eles acham que solidariedade consegue ser esse consenso entre todas as pessoas, entendeu? Todo mundo acaba sendo solidário de alguma forma, e principalmente em momentos em que a gente precisa se juntar, né, para fazer alguma coisa, quando tem alguma catástrofe, enfim. E aí o grande desejo da gente que atua no campo é que, ao ser a porta de entrada, né, as pessoas se engajarem para fazer alguma coisa ali numa porta de entrada como grandes catástrofes, que essas pessoas consigam entender a dimensão de que o apoio dela vai ajudar, inclusive, para que não aconteça grandes catástrofes, entendeu? Então a gente precisa fazer as conversões, né? Fazer estourar a bolha é isso, né? A gente fazer as conversões das pessoas que aceitam o chamado por algum motivo e a gente conseguir manter essas pessoas engajadas e contribuindo aí para que a gente também faça essa sociedade em que a gente está falando o tempo inteiro, a sociedade um lugar melhor para todas as pessoas, não só para os meus filhos, não só para os seus, mas para os filhos de todas as pessoas, né? Então a gente, quando fala de defesa de direitos, a gente está falando de defesa de direitos de todas as pessoas, né? A gente quer que todas as pessoas consigam ter os mesmos direitos, que todas as pessoas consigam ter os mesmos acessos, que todas as crianças consigam ter ali os seus direitos garantidos. A gente está falando de um grupo, né? É evidente que a gente, no campo da sociedade civil organizada, do terceiro setor, a gente acaba olhando para um campo mais frágil, um campo que acaba tendo seus direitos violados, que muitas vezes não tem os seus direitos garantidos, mas a gente não quer que essas crianças elas se transformem em pessoas que não vão entender a dor das outras pessoas. A gente quer que todo mundo, através aí das empatias, dos cuidados, percebam que quanto mais a gente contribui, mais esse retorno é verdadeiro para a sociedade como um todo. Bacana. Estava te escutando aqui, Franklin, pensando, né, que tem assim uma divisão talvez bem simplificada e simplista, né, mas nessa coisa da diversidade, né, mais de 800 mil organizações e tal, tem de tudo, né, tem de organização para trabalhar em todas as causas, de todos os tipos, e tratando das questões de formas muito diferentes, mas tem uma simplificação aqui que é um pouco... uma pessoa está com fome, você dá um prato de comida para ela, né? E isso acho que é uma coisa mais básica, né? Assim, a pessoa está com fome, você entrega a comida e resolveu o almoço dela, o jantar dela, a fome dela naquele dia e tal, versus alguém que ou está entregando a comida, mas também está pensando do porquê aquela pessoa está com fome, né? O que no nosso sistema, o que está acontecendo para a gente ter aquela pessoa com fome, né? E no nosso caso, como a gente não tem uma, a gente tem, às vezes, muitas pessoas, né? O problema da moradia e tal. Que coisas nesse sistema leva àquele cenário e tal, e organizações que vão tentar atuar nessas causas, né? E, claro, para as pessoas que estão olhando mais de fora, às vezes é muito mais simples entender fome, ofereço comida, do que as questões que estão por trás do que geram, né, aquele cenário de muitas pessoas passando fome, ou sem moradia, ou crianças que não estão indo para a escola e tal, né, e atuar nessas causas, né, entender essas causas, tentar identificá-las e tentar atuar nelas, acaba sendo um processo muito mais complexo. E eu vou pegar esse gancho para te convidar a falar um pouquinho da ABONG, né? Porque a ABONG é uma associação e ela reúne um coletivo de organizações. Acho que ela reúne um coletivo de organizações que tem um certo recorte, né? Não é qualquer uma dessas 880 mil organizações, né? Que, enfim, que tem esse perfil do que a ABONG está ali reunindo, enfim, né? Então, eu queria que você contasse um pouco o que é a ABONG, contasse um pouquinho da história, quando ela nasce, por que ela nasce, por quem ela nasce, né? E o que ela é hoje. Que massa, Kika. A gente nasce em 91, então tem mais idade do que muitos de nós aqui, né?
Então, não, 91 eu já estava sei lá, 91 eu já tinha 10 anos. Então, Kika, a Bong nasce nesse período muito ligado às transformações que a gente esperava, né? Então, década de 90, né, uma abertura democrática, década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, as principais leis, né, a regulamentação ali de algumas leis da educação, da assistência social, então tem muita transformação e muito chamado para participação social e popular, e também na década de 90 ali, a gente tem a Eco 92, né? Então a Bong surge dentro desse bojo em que os parceiros, principalmente os parceiros financiadores externos, né, queriam uma organização que pudesse ser ali a representação do campo, né, que ela pudesse juntar, né, o campo. E aí, lembrando disso, entre 850 mil organizações, a gente tem as mais diversas áreas. E aí a Bong surge muito ligada ao campo de defesa de direitos e ao campo ambiental, né? Então, as organizações que atuavam com a questão do clima, que atuavam com as dimensões de meio ambiente, vão fundando a Bong, e aí organizações de mulheres, né, organizações feministas, organizações do movimento negro, organizações de saúde, de defesa de direito de crianças e adolescentes, de educação, da assistência, são essas organizações que se juntam para fundar a Bong ali em meados de 91, 92, quando a Bong começa a tomar corpo, principalmente por conta desses grandes eventos, desse grande evento que aconteceu no Brasil, né, que teve uma repercussão mundial. E aí, Kika, nesses quase 35 anos, né, de atuação da Bong, a gente tem feito muito esse papel de ser uma organização representativa, não só das suas associadas. Então, a gente é uma organização representativa do campo da sociedade civil. A gente atua, né, pelo fortalecimento da sociedade civil organizada, em que elas possam ter um espaço possível para desenvolver as suas atividades sem perseguição, sem criminalização burocrática, sem que aquela organização não consiga ter recurso para poder desenvolver a sua atividade, enfim. Então, a gente funciona como uma organização que, além de atuar, né, com comunicação estratégica, para falar o quanto de potência as organizações têm, com uma área jurídica para poder orientar as organizações com relação aos seus direitos, com relação ao estatuto, com relação às dimensões legais. A gente tem uma área também de formação, porque a gente entende que as organizações também elas precisam estar o tempo inteiro se atualizando, embora todo mundo já tenha uma potência, né? As organizações já são uma potência em si, mas a gente atua também para que essas organizações possam ter contatos com temas que estão mais no dia a dia, com temas que podem contribuir mais para as organizações. Então, o próprio marco regulatório, o Miroski, né, Kika, que você faz parte lá no Confoco, então a Bong teve um papel muito grande na sua criação. E aí a Bong surge nesse sentido, né? A Bong surge como uma organização que tem um papel muito grande de dialogar para que a gente fortaleça o nosso campo, dialogar com financiadores e investidores. Então, nos últimos tempos, Kika, a gente tem feito muita coisa junto com o GIF, que é o Grupo de Instituto Fundação Empresa, porque a gente acha que é muito importante a sociedade civil, né, o nosso campo das ONGs do lado de cá, está atuando e levando pontos importantes e relevantes para o GIF, com a BCR, que é um grande parceiro também, então, de captação de recursos. Então, nos últimos tempos, a gente estrategicamente tem atuado muito, além da Associação Paulista de Fundação, o FONIF, a própria criação da Aliança pelo fortalecimento das organizações da sociedade civil, né, Kika, que é também um lugar onde a gente atua, né? Começou com a reforma tributária e agora a gente tem feito grandes diálogos com o legislativo para a gente falar, né, da importância do nosso campo, quanto o nosso setor gera transformações e gera mudanças. E passa também pela dimensão da reforma tributária, pelo ITCMD, né, o Imposto sobre Doação, enfim. Então, a Bong está muito nesse lugar de ser um agente ali, uma instituição que contribui para que qualquer organização, associada ou não, possa ter os seus direitos garantidos. E aí, Alan, você que está ouvindo assim mais de fora, deu para entender o que é a Bong? O que mais? Qual é a... Não, deu para entender. E nesses programas eu tô vendo uma coisa muito bacana da função do programa também,
é que quando a gente vê uma causa, quando a gente é o leigo, como eu, você pensa, eu vou lá e vou ajudar direto a causa. E quão é importante essas instituições hoje, que são as catalisadoras, e elas são as grandes pontes entre toda essa conversa, né? Entre o terceiro setor, a sociedade civil, o setor público, e é muito interessante ter esse conhecimento e a importância da força e dessas organizações estarem muito juntas, porque é uma luta que uma não está competindo com a outra pelo recurso, né? Tá todo mundo nessa mesma jornada de transformação. Então, para mim, tá sendo muito interessante entender e ver a importância dessas instituições, que elas são mais catalisadoras, né? Que elas são as que estão criando realmente essa base, essa infraestrutura para fortalecer as brilhantes iniciativas que já pipocam pelo Brasil, até de uma forma muito, muito inspiradora, que é o que vocês citaram. Para mim está sendo interessante entender o papel dessas organizações e a importância dessas organizações. Bom, como a gente já vai aqui chegando nos 15 minutos finais aqui do nosso papo, passa rápido, né, gente? Eu queria resgatar aquele tema ali do comecinho, né? O tema dos diálogos da fé. Te escutar, Franklin, sobre isso. Eu tenho a sensação, eu sou uma pessoa que também sou muito ligada assim, em religiões, espiritualidade, pessoalmente. Tenho muito interesse nisso, eu sou interessada em todas as religiões, enfim, gosto de escutar, de ler, de saber, enfim. Tive algumas experiências e tal, e a minha sensação, e sou muito desse setor, do setor social, enfim, sempre me apresento aqui como uma ativista da sociedade civil organizada. Hoje a principal causa que permeia o meu trabalho é a própria sociedade civil organizada, né? E eu gosto disso porque é um pouco sobre todas as causas e tal. Então, estou há muito tempo nesse setor, né? E eu acho, muitas vezes eu sinto que ou você está fazendo uma coisa ou você está fazendo outra, né? Então, ou você está no seu caminho de autoconhecimento, de espiritualidade e tal, ou você está na luta comunitária, social, e que muitas vezes essas coisas elas brigam um pouco entre elas, né? Tem uma certa disputa, digamos assim, né? Do que é mais importante, ou do que vem primeiro, né? Ou do que é realmente transformador, né? Enfim, é uma percepção, uma análise, uma percepção minha, assim, mas eu queria que você, a partir disso, comentasse um pouco sobre isso e sobre as suas reflexões também, enfim, o que mais você quiser, na verdade. Kika, que legal, dava para a gente ficar mais 60 minutos, viu? Vamos pedir para ter mais um programa só sobre essas questões, né, de religiosidade, espiritualidade. Primeiro que o Brasil é religioso, né? O Brasil tem muita gente religiosa, né? Então eu acho que, embora a gente seja um país laico e essa dimensão ela precisa abarcar tudo, principalmente o que o Estado oferece, né? O Estado não pode se basear em determinada religião para oferecer política pública, por exemplo. Então, as suas questões de fé, elas não podem influenciar na tomada de decisão que vai abarcar uma grande sociedade em que, inclusive, tem gente que não tem nenhuma religião. Então, eu acho que as questões de fé, né, de religião, ela deve ser considerada bastante, porque o nosso campo, Kika, ele é muito formado por organizações religiosas. Então, sem querer voltar lá nas caravelas e tal, mas a primeira organização da sociedade civil brasileira foi a Santa Casa. Então, era uma organização baseada na fé, uma organização religiosa. E depois a gente tem muito histórico de organizações religiosas envolvidas principalmente com assistência e com a saúde, né? Então, organizações importantíssimas que desenvolvem trabalhos importantíssimos relacionados à assistência, à saúde e à educação, em alguns casos. Então, não dá para a gente negar que o nosso campo tem muita organização religiosa, e, de novo, né, não é o fato de você ser religiosa que você vai ser proselitista, né? Então, a sua religião, a sua crença, você vai utilizar no espaço que você acha que é importante, enfim, mas no seu oferecimento de um bem comum, né, de um serviço para a sociedade, você vai ter que oferecer um serviço que pode ter os princípios da empatia, da amorosidade, do respeito, da generosidade, que tem a ver com fé, mas tem a ver também
com as pessoas, né? Eu estou dizendo isso, Kika, porque, por exemplo, no nossa base, né, associativa, a gente tem a FLD, que é a Fundação Luterana de Diaconia, a SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a gente tem CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, entendeu? Tem a Senarab, que é das organizações de matriz africanas. Então, a gente tem uma base de organizações que ajudaram a fundar a BONG, que são religiosas, entendeu? Mas muito nesse princípio de que a gente precisa respeitar as questões de laicidade. Agora, falando de mim, que eu sou uma pessoa formada na fé, né, Kika? Então, eu sou uma pessoa forjada e formada na fé. Eu cresço num lar espírita, então eu cresço numa família espírita, né, kardecista, e isso me ajuda a me constituir, Kika. Então, o kardecismo ajuda a me constituir. Então, eu não tenho dúvida que as minhas escolhas e esse lugar cuidadoso, amoroso, respeitoso que eu procuro ter com as pessoas e com o campo em que eu atuo, vem desse lugar religioso, né? Esse lugar cristão que eu fui criado. E aí eu, como sou uma pessoa muito religiosa, em meados, sei lá, de 2022, 2023, por conta das minhas andanças, por conta das minhas leituras de mundo, por conta dos meus desejos, eu acabo me deparando, eu já conhecia, né? Porque eu faço parte do movimento ecumênico, inclusive a gente ajudou a fundar a Rede Ecumênica da Juventude, que era a Rejuna, então tinha gente de várias comunidades de fé. E aí, em meados de 23, 22, eu me converto ao candomblé, me inicio no candomblé, muito nesse lugar em que eu estou numa religião em que eu não sou majoritariamente pessoas como eu estão, entendeu? Então eu saio de uma religião em que a maioria era branca e vou para uma religião em que eu não sou maioria, e isso tem sido um lugar muito importante de perceber também o meu lugar na sociedade, de perceber os olhares e as transformações que eu quero fazer na sociedade, a partir, inclusive, desse lugar que eu escolho viver e tal. Então, o campo da sociedade civil e a religião, que são minhas duas paixões, assim, e aí cruzar as duas, entendeu? Fazer uma atuação baseada nas duas, eu acho que foi o match perfeito, puxei até o R, né? Foi um match perfeito aí para eu poder atuar, né, numa sociedade em que eu acho que todas as pessoas... No Brasil tem muita religião cristã, tem muito cristão, então a gente tem que chamar os cristãos na hora da gente fazer um debate como esse que a gente está fazendo, entendeu? Tem muita gente legal, muita gente disposta, muita gente de boa vontade. As comunidades de fé, geralmente, tem trabalho voluntário, tem gente que ajuda o outro, o irmão que não está podendo, não está trabalhando, ou não está podendo se manter, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que resgatar o nosso campo, e o campo da fé tem muita coisa em comum, Kika. Bem interessante. Por exemplo, no meu caso, eu não sou um cara religioso, mas eu entendo a religião como uma tentativa do ser humano de se conectar com o seu lado melhor, né? Com algo maior, com algo mais nobre. Então, entendendo isso, a importância da religião, mas sempre pregando a coexistência e pregando o amor, né? Porque o problema é que quando você vai, às vezes, você fica muito conectado ou com uma ideologia, ou mesmo, às vezes, com uma fé, você tem uma tendência de radicalizar ou de polarizar. Então, a mensagem que é bonita independente se você é religioso ou não, você tem que estar conectado com algo mais nobre, você tem que estar aberto para a coexistência, e você tem que sempre pregar o amor e nunca o ódio, e com isso a gente vai viver num mundo e numa sociedade melhor. Maravilhoso, gente. Muito bom escutar vocês, muito bom escutar esse final, que bonito, né? Assim, essa coisa de essas duas coisas fazerem tão parte da sua vida, Franklin, porque, na verdade, elas têm tudo a ver mesmo, né? E a gente precisa conseguir falar de espiritualidade e de política com naturalidade, saber que essas coisas, as duas dimensões da existência estão presentes e, enfim, fazem parte aqui da nossa experiência nessa vida, né? Bom, para a gente terminar aqui a nossa conversa, eu vou propor aqui um ping-pong com você, Franklin. Vamos lá. Assim, aquele rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Tipo Marília Gabriela, né? Tipo Marília Gabriela. Tipo Marília Gabriela. De frente com
Exato. Todo mundo sempre quis participar daquele bate-bola. Ó, você está tendo oportunidade aqui com a Kika ainda. Ó, que honra, Frank. Não, e eu estou aqui, meu sonho era fazer um bate-bola com alguém. Olha só que oportunidade maravilhosa. Vamos lá, um livro que te inspira. Nossa, já começa a ter que responder rápido, não pode ficar justificando, né? Vários livros me inspiram, vários livros me inspiram, mas eu vou falar de um mais recente que eu li, que é Cabeça de Santo, que é da Scioli, né, da Socorro Scioli, e esse livro é muito legal, muito legal. Eu poderia falar vários, mas esse está muito recente, porque eu acabei de ler, e aí ele tem me inspirado bastante. Porque tem a ver com fé, tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Super, verdade. Eu li também, é muito bacana mesmo. Assino a recomendação. Alguém, uma pessoa, uma personalidade que tenha te inspirado na sua trajetória aí por esse campo, aquela história que você começou contando, né? Enfim, talvez tenham várias pessoas, mas compartilha uma com a gente. Caraca, várias pessoas mesmo. Mas eu vou falar dos tempos mais atuais. Eu tenho a grande alegria de conviver com uma mulher que, assim, é do nosso campo, é uma assistente social, enfim, que é a minha Yalorixá, Luciana Bispo. Ela é uma pessoa que me inspira muito. Ela faz isso que a gente está falando, entendeu? Então, ela consegue estar na militância, né, na área de defesa da criança e do adolescente, também está no lugar de alorixá, de sacerdotisa, ali no lugar de liderança religiosa. Então, ela tem me inspirado e me ajudado muito nesse lugar que eu tenho buscado. E um conselho para quem quer trabalhar nessa área, em uma organização, no terceiro setor? Um conselho é começar, entendeu? Comece pelo começo, entendeu? Comece dando o primeiro passo, comece identificando as causas, as ações que você mais se identifica, entendeu? E aí eu acho que é sempre pedindo dicas, né, para pessoas, para gente que você confia, e aí é começar começando, entendeu? Comece fazendo algo que é menor até você ir se envolvendo, enfim, algo que pode ser muito mais grandioso, inclusive de escolha de profissão, né? A gente já falou sobre isso. E o que te ajuda a seguir em frente e alimentar o otimismo? A fé. A fé nas pessoas, a fé num mundo melhor, a fé em dias melhores, entendeu? Eu tenho muita fé que a gente está atravessando, Alan, tempos não tão bonitos, entendeu? Tempos nebulosos, entendeu? Mas eu acredito que a gente vai chegar num lugar melhor, né? Para isso que eu trabalho, né? Para isso que eu atuo todo dia, eu atuo com projetos, com ações, enfim, porque a fé tem me motivado, né? Então, acho que não só uma fé na dimensão religiosa, mística, mas a fé nas pessoas mesmo, entendeu? Na humanidade. Na humanidade, que as pessoas podem ser legais, entendeu? As pessoas podem se transformar, enfim, porque senão a gente vai perdendo a fé e vai achando que todo mundo, ninguém mais tem jeito, né? Então eu, como psicólogo, como religioso e como um ongueiro, eu preciso acreditar que o mundo tem jeito, entendeu? Senão eu vou fazer outra coisa. E para terminar, uma música que seja assim, trilha sonora do seu momento, do seu contexto de trabalho atual. Assim, se tivesse que escolher a trilha sonora, qual seria a trilha sonora? Eu não sei o nome da música, mas é aquela da árvore. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Vem me regar, mãe, vem me regar. Vocês conhecem? É uma música, o Caetano e os filhos cantam. Ontem eu fui no show da Mariane, que eu lembrei muito de você. Ela cantou também, entendeu? Então essa música tá muito forte na minha vida. Enfim, eu acho que chama Árvore. E ela é meio um reguezinho e tal. E ela fala muito desse lugar da raiz, entendeu? Mas da raiz, mas também da malemolência que a gente precisa ter na vida. Essa música tá muito presente. Eu trouxe todos os elementos de agora, entendeu? Então acho que todo ping-pong com você foram um dos elementos de agora. Sei lá, de semana que vem eu posso lembrar de outra música, mas essa tá muito presente na minha vida, tem uns dias aí. Legal, não sei qual é não, vou pesquisar. E a penúltima vez que eu tive com o Franklin foi num show do Chico César, em Fortaleza, né? Eu lembrei de você ontem, já lembrei do show. Sim. Ai, maravilha, obrigada. Alan, vou deixar você fechar com uma mensagem final aí, dialogando com o ping-pong do Franklin. A mensagem final é sempre uma inspiração participar desses programas e ter pessoas tão elevadas como o Franklin aqui para nos
nos inspirar, para manter o otimismo. Ele falou hoje sobre uma palavra que é muito importante no nosso país, que é a solidariedade, mas para a gente ver que essa solidariedade ela tem que ir para a prática. Eu acho que essa foi a grande mensagem, a grande inspiração do programa é: todo mundo pode, começa agora. Chega de deixar, de postergar. A gente tem essa essência bacana, mas tá na hora da gente chamar a responsabilidade e juntos criar e transformar o Brasil que a gente tanto sonha para a gente e para os nossos descendentes. Obrigado, Franklin, pela inspiração. Obrigada demais pela sua participação, pela generosidade de compartilhar aqui um pouco da sua história, do seu trabalho, do seu conhecimento. E é isso, obrigada muito a todo mundo que está aí com a gente, que esteve com a gente nessa última hora. Eu vou devolver a bola para o Joel. Joel, ajuda a gente a terminar. E chega ao fim mais um programa Perspectiva, que hoje entrevistou o secretário executivo da BONG, Franklin Félix. Ele contou um pouco da sua trajetória no terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.